Olá pessoal, tudo bem? Tendo em vista a situação que nós nos encontramos nesse presente momento, infelizmente não é possível nós estarmos fisicamente em sala de aula, mas nós vamos ampliar o nosso contato utilizando dos recursos tecnológicos. Por isso eu decidi fazer não só esse vídeo, mas uma série de outros videozinhos, no intuito de auxiliar vocês na melhor compreensão do conteúdo. Eu vou fazer um vídeo bem rápido, pequeno, de no máximo 15 minutos, para que eu consiga subir esse vídeo para o YouTube. Eu vou jogar no YouTube, perdão, e no site da UDC. E vídeos maiores eu tentei gravar, infelizmente não consegui subir para o YouTube, não carrega. E também para não cansar muito vocês, né? Então nós vamos fazer assim, eu vou realizando vários videozinhos, né? Pequenos, para vocês compreenderem melhor o assunto. Nós havíamos parado no artigo 248, 249, crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. São crimes importantes, claro, todo crime é importante, senão ele não estaria tipificado no Código Penal, né? Ou em leis esparsas. Mas alguns crimes, eles são mais importantes. E o de hoje, por exemplo, é muito importante. Nós entramos no capítulo, ou melhor, no título geral, dos crimes contra a incolumidade pública. Incolumidade pública, ela envolve proteção à vida, à integridade física, à saúde e ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Dentro desse título, que é um título geralzão, ele é bem extenso, nós vamos ter o capítulo 1º dos crimes de perigo comum, que começa com o artigo 250, o crime de incêndio, e vai até o 259. Eu encaminhei para vocês no site todos esses tipos penais, porém, em virtude do tempo, eu vou focar aqui só nos principais, e o incêndio é um deles. Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura no Vademécum, no celular, onde vocês quiserem, mas acompanhem a leitura. O artigo 250 caput, ele diz assim: causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Fica bem claro que esse é um crime de perigo, né? E é um crime de perigo comum, coletivo. Ele coloca em risco mais de um bem jurídico. É um crime que ofende a vida, a integridade física, leia-se também saúde e o patrimônio, sabe-se lá de quantas pessoas. Tá? Não é um crime que atenta contra uma, duas, três pessoas. É um número indeterminado. São muitas vezes chamados de crimes vagos, porque às vezes a gente não sabe precisar quem seria a vítima específica, porque a vítima é a sociedade. Nós poderemos ter até dezenas, centenas, quem sabe milhares de vítimas. Então é crime de perigo comum, coletivo. Quando que eu tenho um crime de incêndio? Eu sempre pergunto em sala de aula, eu já utilizei o incêndio, inclusive no Penal 1, desde o Penal 1 como exemplo, né? Será que o incêndio é quando eu tenho simplesmente um fogo? É com atear fogo? É quando tem um foguinho? Não. Como dizia um aluno meu, é quando há um fogão, né? Apesar dele ter errado a terminologia, o raciocínio dele estava correto. É quando há um fogaréu de proporções grandes. Porém, não basta somente que nós tenhamos um fogaréu. É necessário que esse fogo coloque em risco, em perigo, a vida, a saúde, o patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Se não houver situação perigosa, o fato é atípico, ou no máximo um crime de dano. Por exemplo, vamos dizer que eu atei fogo num carro de alguém, furtei ou roubei um automóvel, é de um desafeto meu, e eu furtei não porque eu queira ficar com o carro ou vender e lucrar, eu quero realmente destruir, e eu decidi tacar fogo nesse automóvel. Porém, eu levei ele para uma estrada vicinal, onde não tem ninguém. Nenhuma casa, nenhum patrimônio, nenhuma plantação, nenhuma alma viva, no meio do nada. Apesar de virar um fogaréu, um fogão, né? Destruiu o carro, queimou por completo. Nós não teremos crime de incêndio.
O fogo é sim de proporções grandes e perigosas, mas ele não colocou em perigo ninguém, porque não havia ninguém, nenhuma casa, nenhum patrimônio, nada. Então, nesse caso, nós teríamos somente o crime de dano, uma vez que o automóvel não é meu, né? Então, eu produzi um dano em uma coisa alheia. Se o carro fosse meu, o fato seria típico, a menos que esse carro estivesse no seguro e o meu intuito ao atear fogo e destruí-lo seria obter o valor do seguro. Aí é um crime de estelionato, que a gente já estudou, artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º, que se chama fraude para recebimento de valor de indenização ou seguro. Porque nesse caso nós teríamos uma vítima, que seria a seguradora. Tá? Então é um fogo de proporções grandes, mas perigosas. É necessário que vocês tenham em mente que esse é um crime que aceita a modalidade culposa. Nós temos incêndio culposo porque há previsão legal, artigo 250, parágrafo 2º. São poucos os tipos penais que aceitam a forma culposa, mas o incêndio é um deles, ok? Nós temos também o incêndio majorado. Se vocês lerem comigo, por gentileza, o parágrafo 1º diz assim: as penas aumentam-se de 1/3. E aí vem incisos 1º e 2º e as alíneas. Isso são majorantes, então incêndio majorado. Só que há uma outra modalidade de incêndio majorado, muito importante, que aplica-se no artigo 258. Abram lá o 258. Vocês vão ver que por um equívoco, um erro, não se sabe por quê, mas é um erro do legislador, ele denomina de formas qualificadas. Isto não é qualificadora. Nós temos ali no 258 majorantes, causas de aumento de pena. Esse 258 vocês vão combinar com todo e qualquer crime de perigo comum. Tá? Quando? Quando houver um resultado agravador não desejado pelo agente, seja ele lesão corporal grave ou gravíssima, seja ele a morte. Não pode esquecer que esses resultados não são desejados pelo indivíduo. Eles são produzidos culposamente. O crime, ele pode ser doloso e culposo. O resultado agravador é que tem que ser culposo. Então eu posso produzir um incêndio sem querer, culpa, ou querendo, dolo, mas sem querer, culpa total, desse crime de incêndio ocasionou uma morte de alguém ou um resultado, lesão corporal grave ou gravíssima. Aí vocês vão combinar o artigo 250, caput, ou parágrafo 1º, ou parágrafo 2º, com o 258. E assim vocês farão em todo e qualquer crime de perigo comum, em que resultar morte ou lesão corporal grave ou gravíssima, ok? Vamos dizer que eu atei fogo numa residência, porque o meu intuito único e exclusivo seria acabar com a residência, realmente tacar fogo na mesma. Mas eu não queria matar ninguém. Porém, tinha uma pessoa dormindo dentro dessa casa, eu não sabia, e essa pessoa acabou falecendo queimada. Eu tenho ali um crime de incêndio doloso, porque eu quis atear fogo, e tem um resultado agravador culposo, que é a morte de alguém que eu não almejava. Então, nós teremos o 258 combinado com o 250, combinado com o 258. Vocês comecem primeiro pelo artigo do crime, tá? Do mesmo modo, vamos dizer que eu decida atear fogo em papéis velhos, lixo, né? Decidi dar uma geral lá na minha casa, limpei o quintal e coloquei fogo lá nos papéis. Era só para queimar aquele lixo, mas por um descuido meu, portando um comportamento imprudente, aquele foguinho virou um fogão, um fogaréu, e virou um crime de incêndio. E eu não contava, eu não imaginava que isso fosse ocorrer, obviamente. O fogo se alastrou, atingiu a casa do vizinho, dentro tinha uma criança dormindo, eu jamais poderia imaginar que ia virar incêndio, né, fogo, fogaréu, e essa criança inalou a fumaça e morreu. Eu tenho um crime de incêndio culposo, porque foi sem querer,
combinado com o 258, 250, parágrafo 2º, combinado com o 258, onde eu tive a morte de alguém a título de culpa. Então, todos os crimes contra a incolumidade pública, todos os crimes de perigo comum, que houver resultado agravador sem querer, morte ou lesão corporal, grave ou gravíssima, vocês vão usar o 258. E se eu quisesse, né? Se eu queira o resultado agravador, morte, por exemplo. Bom, aí nós poderemos ter outro crime. Vamos dizer que eu coloquei fogo dentro de uma casa, ou melhor, ateei fogo numa casa, numa residência, sabendo que dentro dela tinha pessoas residindo. E o meu intuito ao colocar fogo era matar essas pessoas. Nesse caso, eu quis matar os indivíduos, tá? E eu utilizei o meio, o fogo. Eu responderei por crime de homicídio, e aí vai depender de quantas mortes tiver, tá? Nós vamos somar. Tinha 4 pessoas dentro. Eu vou ter 4 crimes de homicídio. E como eu produzi um fogaréu que colocou em perigo a vida e a integridade física e o patrimônio de outras pessoas, eu também tenho crime de incêndio. Então eu tenho 2 tipos penais. O crime de homicídio, qualificado pelo emprego do fogo. Poderemos ter outras qualificadoras, mas essa tem que ter. E aí vai depender de tantas mortes, serão tantos os crimes de homicídio, mais o crime de incêndio doloso. Então, o 121, começamos pelo homicídio, o 121, parágrafo 2º, combinado com o 250. E esse é um concurso formal imperfeito ou impróprio, em que as penas serão somadas, porque com uma única ação, atear fogo, eu produzi vários resultados, o próprio incêndio e as mortes, né? Se tinha 4 pessoas na casa e as 4 faleceram, por exemplo, com uma ação eu tive vários resultados, todos dolosos, desígnios autônomos, penas somadas. Vamos dizer que eu quisesse matar uma única pessoa e o meio que eu usei foi atear fogo no corpo desse indivíduo. Eu coloquei gasolina e ateei fogo. Essa pessoa faleceu. O único crime é homicídio qualificado pelo emprego do fogo, afora outras qualificadoras, como eu disse antes. Agora vamos dizer que nesse mesmo exemplo, o fogo do corpo desse indivíduo tivesse se alastrado. Sei lá, o fogo pegou em papelões, né? Que tivesse por perto, em galhos de árvores, e virou um fogaréu, colocando em perigo a incolumidade pública. Nesse caso, eu também teria 2 crimes. O crime de homicídio, doloso, obviamente, qualificado pelo fogo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, mas a voz já tá indo, ó. E o tempo também, né? Mas o crime de incêndio. O incêndio aqui, ele pode ser culposo ou doloso com base no dolo eventual. Se eu tinha como presumir que o fogo se alastrasse, porque, sei lá, era um local com muitos papéis, com substâncias inflamáveis, se eu tinha como presumir o incêndio, aí entra em cena o dolo eventual. Então esse incêndio será doloso. Aí eu teria o homicídio qualificado pelo fogo, mais o incêndio doloso. Então cuidado com esse 258. Nós comumente chamamos de incêndio qualificado. Os outros crimes também. Explosão qualificada, inundação qualificada, quando vocês forem combinar com o 258. Porque pegou o termo qualificado. Mas isso são majorantes, então na prática é incêndio majorado. O tempo já está quase se esgotando aqui, está quase em 15 minutos. Eu vou fazer outro videozinho para continuar com o crime de incêndio com as majorantes do parágrafo 1º do 250. Ok, pessoal?